A pecuária no Brasil se inicia em 1532, quando Martim Afonso de Souza desembarca em São Vicente com suas 32 cabeças de gado ibérico. Mais de 100 anos se passariam até que, documentalmente, a primeira vaca fosse ordenhada, no Recife, em 1641. Atualmente são 23 milhões de vacas ordenhadas no país. Mas e aí? Qual o problema do leite? Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldcorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 88, o leite e o guia alimentar. Gente, primeiro eu queria agradecer muito, eu não sei se vocês estão sentindo essa diferença, eu espero que sim, porque a gente acabou de comprar um microfone novo para mim, né? Porque o microfone / gravador que a gente tinha ficou com a Thaís. E a Thaís comprou um fone novo, graças ao apoio de vocês no apoia.se / Outras Mamas Podcast. Então, se você quer ver esse podcast cada vez melhor, considere apoiar a gente lá no Apoia-se. E muito obrigada, sempre, sempre, sempre. Quando sair esse episódio, vai faltar um dia pra gente lançar nossa newsletter e fazer o sorteio desse mês. Então, fiquem de olho, ainda dá tempo. Quem ouvir esse podcast hoje, ainda vai dar tempo de participar do sorteio desse mês. Se não, você participa dos próximos e vai receber a nossa newsletter, que é muito legal. Bom, a Thaís já introduziu, né, esse primeiro parágrafo que conta como que começou essa história do leite. E eu acho muito curioso, eu acho que não passa na cabeça das pessoas de que não existiam vacas no Brasil antes da colonização dos europeus aqui. Então, fica aí, né, essa reflexão para quem nunca tinha parado para pensar nisso, que foi uma coisa que eu também fiquei pensando quando eu me toquei de que isso tinha acontecido. O consumo de leite de vaca não é uma coisa tradicional dos povos originários aqui. Então, vem junto com essa colonização esse consumo de leite dos seus derivados. E já um adendo para avisar que todas as informações que a gente vai falar aqui agora não foram tiradas de ONG, de proteção animal, nada disso. Todas foram tiradas de sites como Globo Rural, Milk Point, Portal Rural. Assim, eu e a Thaís passamos alguns dias lendo tudo que era coisa nesse site e, assim, não é muito agradável. Essa é a verdade. Nem um pouquinho agradável. Então fica aí também essa tarefa de casa para quem quiser saber mais, entrar no site dos próprios produtores, né? De quem está lucrando com isso. O que nos motivou a fazer esse episódio, além de toda, né, a questão do veganismo com relação aos animais, foi até uma notícia recente, assim, de uma vaca que já tem 12 anos, está passando pela 9ª gestação. Isso é a chamada, tá? Da notícia. Está passando pela 9ª gestação e o animal produziu 100 mil litros durante a vida toda e bateu o recorde de produção e virou referência mundial. E aí, eu lembro que a Thaís compartilhou, né, tá, essa notícia? Sim. E eu fiquei muito chocada, assim, porque, já é uma vaca de 12 anos já. E já passou por 9 gestações. E ela bateu esse recorde e virou notícia no país inteiro. Colocaram, né, Globo Rural, etc., como se fosse uma coisa, tipo, muito positiva. E eu só consigo pensar, nossa, essa vaca deve ter sofrido muito. E segue sofrendo, né? Um grande troféuzão, né, da indústria. E a cara, né, gente, o perfil dessas pessoas, desses homens que trabalham, que exploram essas vacas, vocês sabem quais são, né? A gente vai botar lá a matéria, se vocês tiverem estômago para ver. São esses homens brancos muito ligados à bancada ruralista, muito tudo aquilo que a gente, nesse podcast, odeia e repudia com toda a nossa força. Vocês conseguem imaginar em quem eles votaram, você consegue imaginar o tipo de roupa que eles usam, entendeu? Então, pra gente ter esse olhar atento e não de maneira... Antes que alguém venha falar em racismo reverso aqui, não de maneira pejorativa, mas é pra gente traçar esse perfil mesmo de quem são as pessoas que têm a cara de posar do lado de um animal desse como um grande troféu, uma grande enriquecedora e produtora de lucro para eles, né? Sim, exatamente. Até porque quando dá essas notícias, são os grandes produtores, né? Não vai ser o senhorzinho ali no interior que tem as suas vacas e vende ali a sua produção de leite para as empresas maiores ou vende na sua cidade, né? Vai ser sempre o cara que é o pica das galáxias do agronegócio ali na região, que vai bater esses recordes, querendo bater esses recordes, né? É proposital. Não é como se do nada a vaca tivesse produzido 100 mil litros de leite.
E como eu já falei no começo, a vaca não é um animal original do Brasil. Então, a gente já está com essa superpopulação de um animal que não é originário daqui, basicamente para consumo, né? Esse animal não tem nenhum propósito na vida, além de ser um objeto de consumo pra gente. E a gente vai bem, né, Babi? A indústria do leite, ela quer sempre se superar, ela acha que tá pouco e por isso essas artimanhas todas para convencer a gente, para enfiar leite em todos os lugares, mas a gente produz muito bem aqui tá o dedinho entre aspas, bem para a visão deles, né, de que quantidade de retorno. Então, só em 2017, o Brasil produziu algo ao redor de 35 bilhões de litros de leite. Desses, 24 bilhões foram consumidos como leite mesmo, né, de forma fluida, e o restante, 1/3, foi transformado em pelo menos 90 derivados lácteos, que vão desde manteiga, queijo, iogurte, bebidas lácteas. A gente sabe aí a criatividade da indústria em produzir e lançar alimentos com leite. Sim, e aqui eu não vou falar de todas as questões de bem-estar animal e como que são as práticas do mercado, né, de como que são realmente produzidos, como que as vacas são inseminadas, quanto tempo demora, nada disso, porque tem um vídeo muito bom no canal do Vegano Vitor, que chama Tudo sobre a Indústria do Leite, e lá ele vai falar de todas as práticas, dos grandes a pequenos produtores, e tudo isso com embasamento, obviamente, com conversas com pessoas que trabalham com isso. Então, eu peço que vocês vejam lá e chorem junto com a gente, porque é muito horrível, mas a gente veio falar daqui do mercado de produção de leite no Brasil, né? E aí tem toda essa questão de quanto que a gente falou dessa vaca que barrou aí todos os limites e produziu 100 mil litros de leite, como que é o desempenho ideal da vaca leiteira, como que o mercado coloca isso, né? Tem todo um manual que você encontra nos sites de como que deveria ser. E tudo depende, obviamente, da lactação da vaca. A vaca precisa estar prenha, precisa estar grávida para poder ter uma cria e poder gerar leite, assim como um ser humano, não é mesmo? As mulheres também geram leite a partir da gravidez. E eles instruem que a vaca deve ter uma cria a cada 12 meses, ou seja, uma vez por ano a vaca engravida. Essa vaca, então, que bateu esse recorde aí, ela teve 9 gestações, mas é porque demora um pouquinho para ter a primeira gestação. Você não é recomendado que a vaca engravide no primeiro ciclo, né? Que ela poderia já engravidar. Tem todas as recomendações. Tem um período em que a vaca ela pode ter tido problema de saúde, tudo isso. Então, ela não teve aí 12 gestações. E ela, por sinal, já é uma vaca bem velha. Normalmente, é a vaca descartada pela indústria antes, assim, porque muitas vacas não conseguem, né, chegar a mais do que 12 anos e ainda gestando. Assim, aí quando a gente fala em bem-estar animal, se a gente está falando dessa realidade de indústria, o bem-estar, ele se dá apenas para manter a produção com o máximo de lucro possível. Então, não pense em bem-estar como bem-estar pro animal sentir menos dor, pro animal ter uma qualidade de vida melhor, não. Esse bem-estar animal é para manter ali esse animal produzindo, porque não interessa ao produtor que aquela máquina dele dê problema. Não é interessante para ele que aquela máquina caia dura, morta no primeiro ano. Não é interessante que tenha tantas doenças, porque doenças vão ter e antibióticos vão rolar doidado, mas esse animal não pode, por exemplo, não engravidar, esse animal não pode não produzir leite, e esse animal não pode morrer tão cedo, né? Não assim, por vontade dele. Até para morrer vai ter que ser do jeito que eles querem. Então, esse bem-estar animal é para manter a produção, porque senão essa máquina ela precisa ter um tempo de vida que compense o investimento dele naquele animal, né? Sim, e é muito doido, porque se você entrar nos sites todos, tipo o Milk Point, vai ter várias matérias falando sobre sustentabilidade, né? Que, enfim, estão tendo cada vez mais estudos e as empresas estão aí buscando ganhar selo de sustentabilidade. Empresa produtora de carne, tá, gente? E eu estou falando com conhecimento de causa de já ter diagramado relatórios falando sobre isso no meu trabalho como designer, de empresas como JBS, indo atrás de selo de sustentabilidade, porque tem boas práticas com os animais e conseguem, por exemplo, reduzir os gases de efeito estufa que são originados a partir dessa produção. Então, a estimativa é que aproximadamente 40% dos gases de efeito estufa são provenientes da pecuária, mas é meio incerto, assim, com relação às vacas leiteiras, por exemplo. E aí você entra nesses sites, vai ter explicação de como que, por exemplo, na Inglaterra, eles conseguiram reduzir a emissão de metano por
litro de leite produzido ou por resultado final de produção, e é basicamente fazendo com que as vacas consigam gerar mais leite, com que cada vaca consiga gerar mais leite do que ela geraria antigamente. Então, é uma coisa meio louca, que não é uma máquina mesmo, é lidado como uma máquina. Elas têm que produzir mais para agredir menos o meio ambiente e para eles conseguirem lucrar mais e terem mais produtos derivados desse animal, né? Ou seja, o horror, né, gente? Não, é o horror, assim. Eles falam de bem-estar, mas simplesmente não existe, porque não vai ficar ali, tem alguém fazendo carinho na vaca o dia inteiro, brincando com a vaca? Bem-estar seria isso, né? É o animal viver como ele deveria viver na natureza e se relacionar com outros animais de forma positiva, né? A gente já falou muito sobre senciência aqui, já está mais do que comprovado de que esses animais têm uma senciência, de que as vacas têm amigos e inimigos. Então, tem essa tensão aí de você estar convivendo lado a lado com uma pessoa que você não gosta, no caso da vaca. E eles não levam isso em consideração, né? Porque são máquinas. Exato, e isso a gente está falando em bem-estar dentro da indústria, isso já numa visão especista de quem consome e acredita que, assim, como é o pensamento médio das pessoas, ninguém, e a gente já falou muito sobre isso aqui, conversando com pessoas, fazendo nosso ativismo na rua e tal, poucas pessoas vão falar isso, encher a boca para falar, não, eu não ligo pro sofrimento do animal, eu não tô nem aí. Mas as pessoas querem acreditar na coisa bonita que a mídia, que a história, que o mundo conta para elas, de que não é tão mal assim, de que é retirado o leite daquele animal, ou a carne daquele animal, mas é tudo feito com muito cuidado, com muito amor, com muito respeito àquele animal. Então, nem nessa visão de que essa que as pessoas têm, que não acham um problema consumir isso, mas elas acreditam naquele mundo encantado das propagandas, da propaganda da Seara, da propaganda daquela outra do leite, que eu esqueci agora o nome, até nossa pequena Maísa foi conhecer uma dessas indústrias, então aquela imagem das vaquinhas soltas, felizes, aquela coisa romantizada, bucólica da ordenha da vaca, nem essa história bonitinha, isso não existe, né? A gente já sabe muito bem que isso não existe. Então, o bem-estar não é nem um bem-estar animal, que para o vegano não adiantaria nada, porque a gente quer o animal livre e não sendo consumido de jeito nenhum, mas nem esse é verdade. Esse bem-estar animal esse animal precisa estar de pé e produzindo para mim, porque eu preciso bater minhas metas e minhas vendas e meus lucros, e eu preciso exportar mais e eu preciso que isso gire. Então, é outra visão. Então, se você ainda acredita nesse conto de fada, de que existe um cuidado com esses animais, isso não é verdade. Se existe algum cuidado, ou pelos certificados, ou para conseguir manter esse animal produzindo mais e por mais tempo. E também tem uma concentração de produção, né? Assim como tem no resto do capitalismo inteiro, são 13 laticínios que são responsáveis por 30% da produção do Brasil toda, produção formal de leite no Brasil, porque ainda tem isso. Não existe uma fiscalização de absolutamente todos os produtores, e várias empresas maiores compram de empresas pequenas. Então, essa fiscalização só se dá no âmbito dessa empresa final que vai distribuir para o consumidor. O controle total de quantos produtores de leite tem no Brasil não é 100%, sabe? Não tem uma fiscalização tão boa, não tem uma fiscalização com relação, como a Ju falou, com relação à quantidade de agrotóxicos que esses animais acabam ingerindo e como que isso chega pra gente, né? Porque não existe o interesse financeiro de que isso chegue pra gente. E o resto vira basicamente, que são os resíduos da indústria, que é o soro de leite, aí o famoso whey protein que o pessoal toma, que é resíduo da indústria do leite também. Então, nada nessa indústria, gente, nada se perde. Tudo se transforma. Nada se perde, tudo se transforma. Nem que seja a goela abaixo, né? Exatamente, lucrar o máximo possível. Por isso que a gente fala, né? Quando a gente vê um alimento ultraprocessado, super industrializado, que o pessoal fica, é vegano, não é? Eu falei, por via das dúvidas, não consome, porque quando você menos esperava, vão enfiar soro de leite nessa merda desse chips e não vai mais poder comer. Você vai se apaixonar naquela merda e no próximo lote vai sair com soro de leite. Que é basicamente o que acontece. Exatamente. E os veganos ainda pegados nessas listas de pode, não pode, pode, não pode. Gente, a gente não tá falando assim, nunca mais coma uma bolachinha na vida. Vocês estão falando comigo, né? Pelo amor de Deus. Mas não se apegue, não baseie sua alimentação nisso, não acredite que é por aí o caminho. Uma maçã sempre vai ser uma maçã, uma mandioca sempre vai ser uma mandioca. Óbvio, né?
de preferência orgânica e tudo mais. Mas o que tá ali. Agora, esses outros ultraprocessados, a gente não consegue garantir nada. E é uma decepção quando você se apaixona pela bolachinha e no lote seguinte ela vem com o soro do leite, ou enfim, com todas essas coisas que a indústria gosta de tacar no meio para escoar a produção, ou enfim, para ter maior durabilidade, seja porque que ela enfia os restos que ela tem lá dentro de qualquer bolachinha ou de qualquer produtinho que ela quer vender pra gente. Tá, beleza. Então já sabemos desse horror, né, do que acontece na indústria, mas você ainda vai ouvir aquela sua amiga dizendo: mas é importante consumir o leite de vaca porque a gente precisa do cálcio. E aí, gente, vocês achando que hoje não ia ter convidado porque tá só eu e Thaís falando aqui, mas tem sim. A ideia desse episódio já é antiga, mas a gente ainda não tinha terminado o roteiro para poder gravar e faltava uma convidada para completar e dar o toque final, como sempre. E a gente chamou uma pessoa que é muito querida pra gente, já participou de uma roda de conversa com a gente sobre a política sexual da carne lá na Unicamp, a nutricionista Giovana César. Bom, vamos lá. A Gi, além de maravilhosa, ela é nutricionista de formação, mas na prática atua também com comunicação e produção de conteúdo. Então já pausa aqui e vai acompanhar lá o trabalho dela no Instagram, se você ainda não segue. Além do ativismo alimentar e ambiental. Ela trabalha com uma alimentação baseada em vegetais e terapia comportamental, com foco em uma nutrição mais humanizada e integrativa. Aquelas nutri que a gente ama, né, gente? Que considera não apenas as questões fisiológicas, mas também os aspectos emocionais, culturais e políticos, ou seja, maravilhosa. Sim. Bem-vinda, Gi, obrigada. Bem-vinda. Aí, como de praxe de outras mãos, que acho que você, né, conhece um pouquinho, a gente quer que você fale um pouquinho, essa apresentação aí foi muito minha, fale um pouquinho da sua trajetória e como que você trilhou esse caminho aí até o veganismo. Bem-vinda. Bem-vinda. Olá! Tô muito feliz de estar aqui. Eu sou muito fã do podcast de vocês. Tô acompanhando desde o comecinho e tô muito feliz de verdade pelo convite. Agradeço demais, meninas. Me apresentando aí um pouquinho, eu sou nutricionista, como a Thaís já falou. Eu sou formada pela Unicamp, sou vegana há 4 anos. E pra mim o veganismo foi um processo muito louco, assim, de ressignificar a alimentação, as minhas afetividades, de me reencontrar mesmo como ser humano, né? Foi um processo muito, muito profundo, assim, pra mim, de repensar muitas coisas da minha vida que não tinham só a ver com a alimentação ou com os produtos que eu estava utilizando, que era algo muito mais visceral, digamos assim, do que só não envolver testes em animais ou com exploração em animal. Eu comecei a repensar várias coisas na minha vida. Já era ativista antes, já era feminista, inclusive o livro A Política Sexual da Carne foi um dos gatilhos para eu resolver virar vegana também. A relação entre a exploração das mulheres, né, das mulheres e das fêmeas animais foi um processo importante para mim, né, decisivo para mim nesse processo de virar vegana. Inclusive, como acho que vocês devem lembrar, o meu TCC foi sobre a política sexual da carne. A gente conversou sobre isso na roda lá na Unicamp. Verdade. O meu TCC foi foi full humanas, 100% humanas. Eu fiz uma avaliação do livro A Política Sexual da Carne em relação ao ritual do churrasco no Brasil. Então, fiz um estudo sobre o churrasco e enfim, o que tinha a ver com a tese da Carol. E foi muito legal, assim. Então, tô muito feliz, porque quando vocês começaram a fazer o podcast, assim, inclusive eu tava na etapa final aí de finalizar o meu TCC e entregar as coisas, e eu usei até o podcast de vocês como uma inspiração aí. Foi muito legal. Que honra. Demais. Aquele dia na Unicamp foi muito especial, né? Foi muito no começo. Quando foi isso? Quem lembra? Nossa, não sei. Foi a nossa primeira viagem, né? Assim, tipo, pra falar fora de São Paulo. Foi nosso primeiro evento, assim, em 2018, né? Talvez. Foi. Foi muito legal, foi muito bacana. Essas saudades de eventos em universidade, gente. Não vejo a hora de voltar, se encontrar com as pessoas e fazer evento assim, nos centro acadêmico, no meio dos bosques. Que saudade. Levando xixi de passarinho na cabeça. Tá valendo tudo. Pra sair, encontrar com as pessoas, gente, tá valendo tudo.
Então, Gi, a gente já falou, né, um pouco do leite antes aqui, como que se dá a produção de leite no Brasil e toda a questão com os animais diretamente. Mas a gente sabe que tem, além de todo o lobby do governo, né, que é feito para essas empresas de produção de leite, da questão social, de como que isso é inserido na nossa alimentação ali, principalmente a partir dos anos 60, que é o que, por exemplo, a Ju Gomes vai chamar da segunda colonização, né? A Ju e mais uma galera vai chamar da segunda colonização brasileira, que foi dos industrializados todos. A gente tem aí programas como o Bem-Estar da Globo, toda a campanha publicitária que é feita na Globo em cima do agro, junta com os médicos famosos que a gente admira, tipo Drauzio Varela, que vão estar em congressos de leite para fazer aquela campanha Beba Mais Leite, com a justificativa, com o argumento de que o cálcio é muito importante e que o ser humano sempre bebeu leite e que é a melhor fonte de cálcio, não tem por que não se alimentar desse alimento e dos derivados dele, né? E a gente quer uma perspectiva da nutrição mesmo. Como que você vê isso? Como que hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, com as vivências que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, por que o leite é desnecessário na nossa vida? Eu acho que eu não consigo mais separar a minha visão nutricionista da minha visão ativista. Uhum. Então, eu não tô aqui para vilanizar o laticínio enquanto nutrientes, porque eu acho que nós não temos acúmulo científico ainda para taxar coisas aqui. Eu acho que nem a ideia é fazer terrorismo nutricional, mas a Giovana, ativista, também não consegue ignorar todo o que é o sistema de produção dos laticínios, todo esse processo para ele chegar até o nosso prato, o que a gente precisa fazer com as vacas, e como que derivado disso a gente tem algumas situações muito complicadas, como, por exemplo, as células somáticas, os agrotóxicos que existem ali, os antibióticos. Então, assim, graças a um sistema de produção que deturpa muito o que é natural e que, infelizmente, a gente naturalizou, a gente tem um produto que é todo comprometido, até mesmo do ponto de vista nutricional, né? E é claro que, assim, nós, enquanto seres humanos, nós não precisamos dos laticínios para viver, porque se precisássemos, as nossas mães continuariam a produzir leite, mesmo depois de adultos, né? Então, a gente não precisa. E na fase em que a gente precisa, nossas mães produzem leites que são provenientes aí, delas mesmas, de suas próprias glândulas mamárias. Então a gente não precisa, mas esse lobby da indústria, tudo isso, né, ele surgiu realmente com essa necessidade de escoamento desse produto, porque afinal de contas o laticínio ele é um subproduto da indústria da carne. Então, em uma sociedade que consome muita carne, né, muita carne vermelha, muita carne no geral, né, mas nesse caso carne vermelha, carne de vaca, há também a necessidade de se produzir muitas vacas. E para isso a gente às vezes esquece, mas a vaca precisa estar grávida. Então, existe essa desconexão que a Carol tão bem colocava pra gente, né, na política sexual da carne, entre a realidade da indústria e aquilo que a gente consome embalado no supermercado. Mas a verdade é que, para consumirmos laticínios, as vacas precisam estar prenhes. Processo extremamente agressivo. Então, não sei se eu já fui muito além da sua pergunta, mas nós seres humanos não precisamos de laticínios para viver, conseguimos encontrar o cálcio, os minerais, o complexo B, tudo aquilo que existe nos laticínios, nos alimentos de origem animal, embora faça parte atualmente, tenha sido introduzido de uma maneira nada amigável na nossa cultura alimentar, então a gente naturalizou tudo isso, e é por isso que, por exemplo, o Guia Alimentar, que a gente vai falar daqui a pouco, coloca os laticínios como um alimento in natura, né, e que pode ser consumido dentro de uma alimentação saudável. Mas a gente está aqui, né, para problematizar, porque será que isso foi naturalizado dessa maneira, sendo que não é? Pois é, porque assim, a princípio, né, se você for aí anos atrás, teoricamente a gente beberia ali direto da vaca, né, não teria uma filtragem, não teria um processamento. O leite hoje em dia ele é um alimento industrializado, ele não é um alimento
in natura, né? Que sai da vaca e vai direto pro meu corpo, né? Ou pro corpo de quem está consumindo. Ele passa por vários processos, e como você falou antes, tem zilhões de coisas que acontecem, que a gente já falou antes também, com questão do corpo do animal, que precisa ser feito para que essa produção seja mais lucrativa. Então, tanto o uso de antibióticos como agrotóxicos, e isso prejudica a nossa saúde no final das contas, né? E assim, a gente tem algumas questões que eu acho que são, pensando do ponto de vista mais prático aí, né? Tanto da questão da causa animal, quanto da saúde humana, né? Mas assim, a gente tem a mastite, a inflamação aí dos úberes, né? Do animal, da vaca. E essa inflamação, ela não é aleatória. Ela acontece decorrente de um processo de sucção constante que acontece na indústria, para que a gente tenha esse leite, ou seja, a vaca ela tem que estar sempre prenha, ou seja, ela tem que estar sempre grávida, então aí ela tem o bebê e para ela ser um animal que está dando laticínios ali, que está dando leite. Então, para que isso aconteça constantemente, ou seja, um ciclo após do outro, que não é natural, né? Aí na natureza isso não acontece, então o ser humano força essa situação. Isso gera uma inflamação nos úberes da vaca. E essa inflamação, ela é uma coisa natural da indústria, ela é vista como natural. Então aí quando você vai conversar com um zootecnista e ele se gaba, né, que atualmente se produz mais que o triplo de laticínios do que no passado, isso existe consequências. A gente produzir muito mais laticínio do que se produzia antes é fruto, de fato, de todo um sistema de produção, de todo um sistema que é extremamente degradante para o animal e que depois tem consequência para os seres humanos, tanto na questão ambiental quanto da qualidade mesmo do laticínio. Então, como é natural para a indústria que haja essa inflamação aí nos úberes da vaca, né, nas mamas da vaca, também se naturalizou as células somáticas no leite, que nada mais é do que a quantidade ali de presente de pus e sangue ali dentro do leite. Então, precisou-se incluir meio que um limite aí de células somáticas. E é claro que no Brasil esse limite é bastante alto, mais alto do que boa parte dos países aí, principalmente países referências na produção de laticínio. O Brasil é uma referência na produção de laticínio, então comparado com os seus concorrentes, a quantidade de células somáticas é muito superior, por exemplo, do que da Alemanha e dos Estados Unidos, que são maiores produtores de laticínio junto com o Brasil no mundo. E aqui a fiscalização também acaba sendo muito ineficaz, né? Então, a gente sabe que tem os mais variados produtos esquisitos que a gente encontra aí, que teve nos últimos tempos denúncias, né? Soda cáustica, água oxigenada e essas palhaçadas todas. E aí, isso explode no jornal e a gente fica super assustado. Mas, na real, que a gente lida constantemente com outras coisas que existem ali que não estão sendo bem fiscalizadas. E uma delas é justamente as células somáticas, que são decorrentes de um sistema de produção extremamente agressivo para esses animais, para o planeta e para nós também. Eu achei muito interessante isso que a Gi falou, que é até um alerta para nós veganas, assim, que a gente, muitos veganas, principalmente esses que não fazem essa conexão com todas as outras coisas, apostar na questão nutricional, na questão de saúde, para defender o nosso veganismo. Então, fazer esse terrorismo com todos os alimentos de origem animal, como se o grande mal fosse que eles não são saudáveis pra gente em nenhuma situação, em nenhuma circunstância, e que eles fazem muito mal, tal. No caso do leite, hoje em dia é muito fácil, a gente não precisa nem forçar uma barra, porque é real tudo isso que a Gi falou, é realmente muito problemático esse leite vindo da indústria. Mas pra gente ficar atento é justamente isso. É possível alguém ter uma alimentação saudável, não sendo vegana, é possível. Mas a gente está aqui para falar todas essas questões que permeiam isso, né? Esse saudável, como a Ju sempre fala, né? O saudável só para o corpo de quem está se alimentando, mas juntar isso com o saudável para o planeta, para a terra, para quem está produzindo. Então, se a gente for olhar para todos esses lados, não é possível. Mas para a gente ficar atenta, né, Gi? Porque às vezes a gente acaba querendo usar esse argumento de que é o pior alimento, não como, e aí alguém vai falar, mas eu faço uma produção aqui caseira, no meu quintal, e aí às vezes nosso argumento vai acabar indo embora ali. Então existe o argumento de saúde global, então a gente vai falar dos animais sim, a gente vai falar da violência, a gente vai falar da terra, a gente vai falar de quem está produzindo, e aí sim a gente consegue dizer quais alimentos a gente, enquanto vegana, vai optar
se alimentar ou não. E a gente, como entende violência vindo da indústria ou vindo do quintal, a gente não vai se alimentar, né? Mas é que tem muitos detalhezinhos aí que a gente joga tudo no mesmo saco, a gente acaba perdendo essas nuances, né? Como você até falou na apresentação aí, né? Eu trabalho também com nutrição comportamental e com esse lado mais gentil, assim, essa humanização mesmo da nutrição, da gente entender que saúde não é só nutriente. Existem outros aspectos culturais, políticos, sociais mesmo, né? Essa comensalidade, outras coisas que são importantes. Então eu estaria sendo muito incoerente com aquilo que eu acredito se eu chegasse aqui fazendo maior terrorismo em relação aos nutrientes que existem no leite. Então, eu não acredito nisso. Eu não acho que uma pessoa vai morrer se ela tomar um copo de leite ou se ela consumir laticínios em quantidades moderadas na rotina dela. Eu acho que existe sim um desbalanço entre as quantidades. Atualmente a gente consome uma quantidade absurda e não tem como isso ser saudável, porque simplesmente é totalmente desequilibrado. E acho que não é saudável para outras questões também. Então, assim, acho que pensando desse aspecto multifatorial, a gente não consegue isolar as coisas, sabe? Eu, pelo menos, não consigo, né? Não é da minha abordagem. Então, mesmo quando, por exemplo, atendo pacientes que não são vegetarianos, não são veganos, eu gosto muito de trazer essas questões em xeque durante a minha consulta, não que eu fique falando termos técnicos ou coisas assim em relação à violência animal. Militando, né? Mas eu gosto... Durante a consulta. Só quando o paciente dá abertura, né, daquelas. Mas eu gosto muito de falar coisas assim que façam a pessoa refletir sobre coisas que a gente naturaliza. Por exemplo, por que é que a gente naturalizou ter que pasteurizar completamente um alimento para ele se tornar algo consumível? Porque senão a quantidade de enzimas ativas ali, de células somáticas, vão ser muito ruins para o nosso corpo. Então, eu acho muito louco isso. Então, ok, o leite não vai fazer mal, mas por que será que ele não vai fazer mal? Porque eu tive que pasteurizar, fazer um maior processo louco nele e tornar ele um alimento menos insalubre, assim. Isso é muito louco, assim. Eu acho muito louco, pelo menos. Que eu tenho que fazer todo esse processo, né? E aí eu até falei da mastite. Tem uma outra doença que normalmente os veganos não falam muito, porque talvez não conheçam muito, que chama laminite. E a laminite eu acho que é uma doença muito legal de se falar, porque ela está profundamente relacionada ao sistema de produção de alimentos atual e o quanto isso é degradante para o meio ambiente. A laminite, ela é uma doença em que há uma desregulação da microbiota intestinal dos animais decorrentes do padrão de dieta deles. E o padrão de dieta deles basicamente é grãos, né? Soja, milho, e esses alimentos que estão simplesmente devastando tudo para serem plantados para alimentação do gado, né, e de outros animais também. Então, não só a produção de soja, de milho, né, desses alimentos em monoculturas, latifúndios gigantescos que destroem a Amazônia, que destroem Pantanal, que destroem tudo, matam a nossa biodiversidade, como elas também adoecem esses animais, porque esses animais não foram feitos para digerir essa quantidade de carboidrato que eles estão ingerindo, eles são herbívoros, e eles estão consumindo grãos em excesso, gera essa doença, uma desregulação profunda da microbiota, juntamente com a mastite, então eles têm necessidade de consumir uma grande quantidade de antibióticos, e aí eles matam toda a microbiota do animal. Então a gente tem vários problemas, e isso tudo continua trazendo problemas para a qualidade do laticínio também, em termos de quantidade de nutrientes, em termos, por exemplo, de micotoxinas que são produzidas por fungos que são ingeridos nesses grãos que ficam estocados. Então, assim, o problema, gente, é tão profundo que a hora que a gente começa a pensar, assim, na origem, a gente percebe que é todo um sistema de produção adoecedor. Então, não dá para eu virar para a pessoa e falar assim, você vai morrer se você consumir laticínios. O calo é mais embaixo. A coisa é muito mais complicada. É todo um padrão alimentar que é extremamente doente. É doente. Muito bom, Gi. Quem ainda está ouvindo esse episódio e consome leite, eu queria que você falasse um pouquinho da questão, então, aqueles mitos que ainda ficam circulando a gente, ou quem decide se alimentar e retirar os laticínios da alimentação. Mas é possível, então, a gente ser plenamente saudável sem o leite, sem o laticínio? Aonde eu vou conseguir meu cálcio,
Meu cálcio vai ser consumido dos meus ossos e meus ossos vão quebrar inteiro. Em 2 anos de veganismo eu vou sair caindo e meus ossos quebrando pra tudo quanto é lado, vai virar tudo farofa, porque eu não tenho. Como que é isso? Que isso não é nem que você vai ver em site, mamadeira de piroca, caramba. Isso é o programa Bem-Estar da Globo, que vai falar, vai ter uma médica de como é que chama isso? Jaleco, séria, né? Isso é uma autoridade para a população em geral, que vai dizer coisas como, né, talvez não da maneira como eu falei agora, exagerada, mas meio que isso, dizendo a gente precisa do leite para nosso aporte de cálcio na nossa vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, para quem já está agora decidida a parar com o leite. E outra coisa importante de lembrar, sempre a gente fala o leite, problema do leite, e tem isso da mastite, a pus, e a antibiótica, a pessoa fala, não, mas eu não tomo muito leite, menina, nem sou do leite, nem sou muito do leite, não tomo não. Porque a gente tá tão deslocada que a pessoa não consegue olhar na rotina dela que ela come queijo, requeijão, iogurte e que todos os produtos, como a gente falou na primeira parte, se você olhar lá, todos não, mas muitos deles industrializados, o leite tem alguma maneira de enfiar o soro, alguma coisa de leite, o soro do leite, não por acaso, né? Nesses alimentos. Então, vai somando tudo que consome ao longo do dia, é muita quantidade de laticínio. Eu acho que primeiro é importante dizer essa ideia, esse pânico que existe em relação à possível carência de cálcio ou de outros nutrientes que tem no leite, foi forjado pela indústria. Então foram anos de propaganda e publicidade para que a gente achasse que se eu não consumir leite, os meus ossos vão se dissolver, basicamente, né? E assim, eu compreendo muito bem esse pânico que as pessoas têm, porque a indústria, quando ela se dispõe a fazer um negócio, ela faz bem feito, geralmente, né? Então, quando a gente pensa em publicidade, é aquela publicidade em que, assim, o branco do leite, aquela coisa de candura, né? Do quanto o leite ele é indispensável, é uma coisa pura, a pureza do leite, né? A gente tem até algumas propagandas famosas falando sobre a pureza do leite, né? Aquela coisa bem idealizada, bucólica. Mas assim, eu acho importante que as pessoas entendam que o que existe no leite existe nos vegetais, em diferentes proporções. Então, da mesma maneira que pessoas que consomem laticínios podem ter carências nutricionais por N motivos, pessoas que não consomem laticínios também podem ter essas mesmas carências. Então, uma dieta desequilibrada, uma alimentação, dieta eu tô falando de padrão alimentar, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tô falando de restrição alimentar não aqui. Então, uma alimentação desequilibrada em termos de nutrientes, ela acontece seja você onívoro, seja você vegetariano, ovolacto, ou seja você vegano, frugívoro ou crudívoro, ou seja qual for o seu padrão alimentar. Pensando nisso, é mais fácil a gente entender que não vai nos faltar coisas se retirarmos os laticínios e se inserirmos coisas que contenham cálcio e outros minerais, como fósforo, proteína, magnésio, zinco e todos os nutrientes que existem ali no leite. Então, é importante realmente tranquilizar as pessoas em relação a isso, porque você não vai morrer sem isso, os seus ossos não vão virar farinha, tá? Consuma gergelim, vegetais verdes escuros. Se você tiver alguma doença específica que faça você não absorver muito bem o cálcio ou outros minerais importantes, consulte um bom profissional para ele te ajudar a conduzir isso, se necessário suplementar, e vai dar tudo certo. Outra coisa que eu queria falar que eu acho muito importante é que, assim, na minha prática clínica, para ser muito sincera com vocês, eu só peguei até hoje um vegetariano, que não era nem vegano, não era nem deficiência de cálcio, era cálcio no limite. Então, assim, eu já atendi muito vegano, gente. Muito vegano mesmo. E até hoje eu não tenho conhecimento. Bom, eu sei que existe, tá? Mas tô falando da minha prática, tá? De veganos com deficiência de cálcio. É possível ter? É possível, mas é muito difícil. Porque uma alimentação que tenha minimamente uma variedade de vegetais, cereais, leguminosas, oleaginosas, né, vegetais verdes escuros, consegue obter com muita facilidade a quantidade de cálcio necessária. E mesmo que às vezes seja um pouco menor do que as recomendações, porque eu também preciso dizer que as DRIs, né, que são as recomendações diárias aí de nutrientes, elas foram baseadas em uma alimentação onívora, ou seja, com laticínios.
mesmo que você ingira um pouquinho menos, né, do que o recomendado por essas recomendações diárias aí, a gente costuma absorver muito bem o cálcio. A absorção de cálcio ela é muito variada a partir do pH, né? Então, como no geral a gente tende a ter uma alimentação mais alcalinizante, a absorção do cálcio tende a ser potencializada também. Então, a gente absorve muito bem esse cálcio ingerido. Então, não é sobre consumir a quantidade indicada, mas sim sobre absorver essa quantidade. E é o que a gente faz muito bem sendo veganos, ou melhor, o que teoricamente a gente pode fazer, mas numa alimentação não muito saudável vegana, você não vai conseguir também, né? Amei. Desculpa aí, vou falar essa da próxima que alguém me perguntar, eu já vou com esse texto pronto. Vou dar o play aqui, ó. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. A gente falando. Tenta quebrar aqui, tenta quebrar meu braço pra ver se quebra, tenta quebrar. E eu acho importante também falar uma coisa, gente, que é super importante. Tem alguns estudos mostrando que veganos têm deficiência de cálcio e tal, e que tem mais quebraduras e tal. Só que esses estudos são estudos até bem conduzidos, mas são feitos não com veganos, a maior parte deles, como a gente, que tem disponibilidade de alimentos e tal, mas com muitas pessoas em extrema restrição de nutrientes no geral, de alimento no geral. Então é óbvio que os resultados vão ser carência nutricional, mais fraturas e problemas dos mais diversos, né? Então é importante avaliar isso. Uma forma muito rápida de você avaliar é o seguinte: populações que têm maior incidência de osteoporose no mundo são populações que consomem grande quantidade de laticínios, como é o caso dos Estados Unidos e no nosso Brasilzão velho sem fronteiras, né? E populações como, por exemplo, países da África, países da Ásia, que têm uma incidência menor, né, de fraturas no fêmur e de quebraduras na bacia e de problemas de osteoporose, consomem pouquíssimo laticínio, não faz parte aí da cultura alimentar, ou melhor, não fazia, porque agora tá sendo introduzido ali, né, empurrado goela abaixo. Então, né, isso daí já mostra pra gente um pouquinho de que o laticínio não faz você necessariamente ser doente. Muito bom. E Gi, você já falou do guia alimentar e, na verdade, a gente já trouxe esse papo do guia alimentar para a população brasileira nos episódios 18 com a Ju, no 40 com a Lenara e no 59 com a Cris Maimone, que foi a última Nutri que a gente entrevistou aqui. Mas, para quem não sabe, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele é o documento oficial atual do Ministério da Saúde, que ele foi publicado em 2014 no governo Dilma. E ele está até, inclusive, disponível na nossa pasta do Drive. Para quem quiser o link para a pasta, é só mandar uma mensagem direta para a gente lá no Instagram ou qualquer coisa assim que a gente responde e manda o link. E ele é fruto de uma cooperação entre a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, do Ministério da Saúde e de um instituto da USP, além da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. E como todo documento como esse, ele chegou à versão final depois de várias reuniões com setores da sociedade civil, acadêmicos, profissionais, né, nutricionistas, médicos, além de uma consulta pública, e ele tem um embasamento científico para ser do jeito que ele é. O guia atual, ele é uma referência no mundo inteiro, né? Ele não é uma referência só no Brasil, e foi um dos primeiros guias no Brasil que trouxe uma instrução para a população e não apenas para especialistas, né? Então, isso é muito legal. Para quem já leu, tem realmente essas instruções assim, cara, do que você deveria comer, o que não, que deve evitar, não tem nenhum, como a gente falou, não tem nenhuma restrição, não é um guia de dieta, de dieta restritiva, é um guia de orientação para as pessoas saberem o que é melhor para elas, além de ajudar os profissionais a dialogarem com a população como um todo. E se você for num site, por exemplo, como o Milk Point, você vai ver uma matéria antiga falando: o novo guia alimentar pode comprometer o consumo de lácteos e outros alimentos. E é muito curioso, porque é um site que é da indústria, que vai defender os pontos da indústria, e ele vai dizer ali quais são os problemas do guia alimentar, de forma que o guia aparentemente demoniza os alimentos de origem animal como um todo, especialmente os lácteos, né? E o que aconteceu recentemente foi que a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é a Tereza Cristina, enviou um ofício do Ministério da Saúde para o ministro da Saúde, solicitando uma revisão desse guia, exatamente questionando essa questão dos ultraprocessados, né?
Mas nem todo ultraprocessado, tá igual os homens, mas nem todo ultraprocessado. Mas nem todo ultraprocessado é ruim. E esse ofício acompanhava uma nota técnica que tentava negar essas evidências científicas que foram colocadas no guia, que atestavam os malefícios à saúde provocados por esses produtos, né? Então, de acordo com essa nota técnica, quando um documento oficial do governo brasileiro orienta evite alimentos ultraprocessados, ele está generalizando algo que é muito diversificado. Nossa, gente, nem todo ultraprocessado, tá vendo? Quando usamos essa classificação equivocada, pesquisas mostram que existem alimentos que são classificados nessa categoria ultraprocessados e que são feitos industrialmente de forma semelhante às preparações culinárias caseiras. Claro, gente, claro, com todo amor e carinho dentro da indústria. Felizmente, a ministra, nossa sinistra, nossa rainha do agro, foi bastante criticada nacionalmente e internacionalmente e acabou rejeitando a nota e disse que, aspas, o Ministério reafirma que os aspectos relacionados às questões nutricionais são de competência das áreas de saúde. Mavá, que fofa, que amor. A Gi fez ela fez um Reels muito legal e a partir daí que a gente já conhece a Gi, né, como a gente contou pra vocês, mas a partir daí que a gente juntou tudo e falou, vamos falar mais sobre isso. Conta pra gente, Gi, dessa gravação aí, como que impactou pra você essas notícias? Impactou total, né? Totalmente impactada pela cara de pau da indústria, mas assim, impactada em partes, porque não surpreende a gente que já é ativista alimentar, ativista da causa animal, a gente sabe muito bem de como que a indústria de alimentos e o agronegócio eles estão profundamente aí enraizados, mexendo os pauzinhos por debaixo dos panos para poder arquitetar essa coisa maquiavélica que é derrubar o guia alimentar desde antes do guia alimentar ser feito. Então, essas tentativas de sabotar o guia, elas existem já faz muito tempo. Inclusive, recentemente, o Intercept soltou uma nota, na verdade não foi uma nota, né? Foi todo um artigo inteiro, completo, de denúncia mesmo. Há tentativas de logo quando o guia estava para lançá-la em 2014, a tentativa da indústria de boicotar mesmo esse lançamento do guia alimentar. Então, acho que foi meio que a partir dessa indignação aí, que não é de hoje, que eu resolvi fazer um videozinho rápido de explicação, assim, né, que acabou dando uma viralizada, que eu achei ótimo, porque quanto mais pessoas souberem melhor disso, né, essa palhaçada toda que está acontecendo. E eu quis explicar rapidamente a situação, porque, assim, muita gente acha que é desnecessário, que o guia, é só um documento, é só um conjunto de papel ali. Só que, na verdade, gente, esse guia ele é um grande instrumento para a geração de políticas públicas também. Então, ele não é só uma coisa que é utilizada para instruir a população no geral, para informar profissionais da saúde. Ele é muito utilizado como instrumento mesmo de políticas públicas. Então, ele é utilizado como um dos materiais para implementação de políticas públicas em alimentação no Brasil. Isso por si só já seria um grande argumento para a gente defender com unhas e dentes esse guia alimentar. Mas eu acho que como a gente gosta de afrontar também, né? Que delícia um guia desse, oficial, afrontando assim na cara dura a indústria, falando que não é para comer um monte de porcaria industrializada, né? Desculpa, porcaria não, gente, não gosto de usar esse termo é péssimo. Mas esses alimentos ultraprocessados que já perderam completamente a configuração enquanto alimento, né? E sem medo mesmo, eu gosto de usar a palavra arrojado. Eu acho que esse guia ele é totalmente arrojado mesmo. Porque ele fala de comer mais planta, de comer mais vegetais, de comer mais alimentos in natura e minimamente processados. Ele fala sobre distribuição de tarefas domésticas, ou seja, de questões de gênero. Ele defende questões culturais, aspectos culturais e sociais do comer, como comer em comunidade, mastigação, esse comer mais intuitivo. Então, assim, ele é incrível, é um guia incrível. Para quem é vegano e está ouvindo a gente, não, ele não é um guia vegano. Ele não fala sobre veganismo, ele não defende o veganismo. Mas ele fala sobre coisas extremamente importantes que fazem parte de pilares, assim, do veganismo mesmo, de coisas que são basilares pra gente. Então, assim, é um guia inacreditável, assim, em termos de coragem mesmo, de se posicionar frente a uma indústria que é extremamente poderosa.
E que não à toa, a Coca-Cola, a Nestlé e a Danone estão por trás de muitos ataques a esse guia alimentar desde 2014. Exato, é isso, é de surpreender, na verdade, como essa notícia chega pra gente sempre com muita raiva e tudo mais, mas não é de surpreender que um guia arrojado, como a gente colocou, receba tantos ataques, né? Aliás, é de surpreender que ele consiga vir resistindo por tanto tempo, porque é uma luta que a gente sabe o quanto ela é injusta, porque o outro lado é tão poderoso, né? O lado da indústria é tão poderoso, é tão bem articulado, junto com mídia, junto com publicidade, junto com bancada ruralista, junto com... a coisa é tão forte que é bem surpreendente essa resistência e a gente conseguir se apegar nele para poder falar, né? Eu acho que isso é uma das coisas de falar, mas a população brasileira nem se alimenta bem desse jeito, né? Como se o guia pautasse a alimentação, né? Poxa, mas o guia tá falando isso, mas aí, o brasileiro tá comendo cada vez pior. Justamente, né? O guia tá lá resistindo para dizer, olha, isso é o ideal, isso é onde a gente quer chegar, esse é para onde a gente deve ir. E esses ataques vêm fazendo isso, colocar isso em xeque de que, de repente, a gente não tem parâmetro, né? De repente, se o guia alimentar da população brasileira fala ultraprocessado, leite, laticínios e carnes e indústria... Para onde a gente vai caminhar, né? Para que lado a gente vai seguir e que tipo de educação alimentar a gente vai conversar com as nossas crianças. Então, é nesse sentido, né? Que a gente não surpreende, mas a gente fica putaça pra caramba, claro. Sempre, né? E a gente falou uma coisa muito importante, até queria que você falasse mais, que é a questão, principalmente da divisão de tarefas dentro de casa, né? E da importância da alimentação saudável, como a Ju muito fala, de você entender o que você está comendo, né? Porque hoje em dia as pessoas não sabem mais. É isso, é uma guerra, é uma disputa de narrativa que a gente está vendo aí do governo com as empresas, né? E é uma coisa que não acontece com muita frequência, né? Normalmente a gente sabe que as empresas conseguem que a narrativa delas seja colocada como prioridade. Então a gente está vendo uma guerra de narrativa e a gente está lutando para que a narrativa do guia vença no final das contas, né? Porque isso diz respeito à saúde da população em geral, né? Como um todo. O guia alimentar, para a população brasileira, ele veio assim como um instrumento mesmo, sabe? Para apoiar e incentivar práticas alimentares mais saudáveis, mas não só no âmbito individual, também no âmbito coletivo, né? E para subsidiar essas políticas, esses programas, essas ações mesmo, que apoiem e protejam assim a população brasileira, objetivando promover a saúde, a segurança alimentar e o direito a saúde, a alimentação saudável, né, da população. Então, dentro disso, uma das visões assim do guia é ser interseccional, né? E por ter essa visão de ser interseccional, ele traz essas questões, por exemplo, da divisão de tarefas domésticas. É lógico que ele não se aprofunda muito nessa questão, porque não tem nem espaço para isso no texto, mas ele traz algumas reflexões sobre isso e sobre a importância da gente entender o comer para além dos nutrientes, entender que comer também são essas questões organizacionais, inclusive o tempo que se gasta para cozinhar. E como quando essas tarefas não são bem divididas no ambiente doméstico, as pessoas geralmente vulgo mulheres, né, ficando muito mais tempo na cozinha, despendendo muito mais horas para fazer aquelas tarefas que, teoricamente, se bem divididas, poderia rolar aí uma melhor organização da alimentação saudável sem sobrecarregar tanto assim, principalmente as mulheres, né, no âmbito doméstico. Então, o guia traz essa discussão e é muito legal, né, porque um guia falar sobre isso, né, trazer essa questão de gênero também e falar sobre o quanto a alimentação saudável também requer tempo. Então, requer que isso, de fato, você separe um período do seu dia, que você se programe, que você se organize. Mas como que a gente vai se organizar e se programar se a gente trabalha pra caramba, se as pessoas chegam em casas exaustas e elas mal têm condição de, sei lá, sentar no sofá, ligar uma televisão e ficar ali, né? E aí é muito mais fácil você pedir uma comida pronta, você descongelar um alimento, você, né, comer um salgado, alguma coisa assim, do que de fato preparar o seu alimento. Então o guia traz essas questões e da separação de tarefas domésticas como
uma forma de solucionar esse problema, digamos assim, né? Não soluciona 100%, mas é uma perspectiva aí, né, pra gente pensar sobre isso. E, então eu acho muito interessante essa discussão que ele traz, justamente pra gente começar a repensar quem é que faz as coisas em casa, por que é que são sempre as mulheres, quão sobrecarregadas sempre estão essas mulheres que acumulam uma série de tarefas, né, uma série de funções, trabalham, arrumam a casa. Porque assim, gente, cozinhar não é só você pegar, ir lá e preparar o alimento. Cozinhar começa muito antes, é você fazer as compras, fazer lista de compras, ir lá, escolher quais são os alimentos que estão faltando. Então, sei lá, você organizar a sua despensa para ver o que é que está precisando ser comprado. Tem toda essa logística. Aí você vai no supermercado, aí você compra as coisas, aí você traz ela para casa, aí você faz o pré-preparo, higienização. Tudo isso é cozinhar, tudo isso faz parte do comer. Então, dividir as tarefas, quando a gente pensa em alimentação, né, em cozinhar mais, uma alimentação com menos comida ultraprocessada e mais alimentos que sejam in natura e minimamente processados, significa que necessariamente essas tarefas vão precisar ser melhor distribuídas para não sobrecarregar ninguém. Porque afinal de contas é muito mais fácil você só ir lá e preparar um miojo. Ele tá ali, tá pronto pra você fazer. Então, quando a gente tem que fazer um macarrão do zero e lembrar de comprar o macarrão, lembrar de comprar o molho, lembrar de comprar o tomate, lembrar de comprar o manjericão, os temperos, tudo, aí a gente tá falando de recrutar a família toda e levar a família toda pra cozinha pra não sobrecarregar uma pessoa só, geralmente, as mulheres. Perfeita. Muito bom. Se você quer ouvir falar mais sobre isso, que é basicamente todo o trabalho reprodutivo, né? E como isso não tem como a gente dissociar o comer de como a gente é organizado socialmente e o sistema capitalista que a gente vive, as horas que a gente dedica a trabalho e as horas que a gente consegue dedicar ao cuidado e quem são as pessoas que dedicam ao cuidado. A gente tem um episódio maravilhoso com Isadora Tabe, que não era amor, era trabalho. Não lembro o número agora, mas se vocês procurarem lá, vale muito a pena quem quiser aprofundar nessas questões. E acompanhar o Grifa Podcast também, que está sempre trazendo essas questões do trabalho reprodutivo. O que mais, gente? Tem mais alguma coisa, Gi, que você quer falar? Eu acho que... Do guia? Eu acho que o guia, ele, pensando aí no quão arrojado o guia ele também fala sobre questões ambientais. Isso eu acho muito massa, né? Porque ele trazer que saúde não é só aquilo que a gente ingere, mas também o ambiente em que a gente vive. Ou seja, não tem como sermos saudáveis em um planeta morto, em um planeta adoecido. Acho de uma beleza isso tudo emocionante pra mim, de verdade. Assim, fico muito emocionada com isso. Porque ele fala sobre isso, ele fala sobre, por exemplo, o custo dos alimentos industrializados, o quanto se gasta mais de água, de terras, porque a maior parte desses alimentos tem uma quantidade grande de, por exemplo, proteína de soja, óleo de soja, laticínios, gorduras das mais diversas. Então, as embalagens, os rótulos, né, tudo isso. Então, o guia, além de tudo, além de falar sobre questões sociais, sobre questões culturais do comer, sobre afetividades da comida, sobre manter a nossa cultura alimentar, além de falar sobre criticar a indústria abertamente, criticar o agronegócio abertamente, ele vem trazendo como uma bandeira que nós precisamos urgentemente repensar os nossos sistemas de produção de alimentos para sistemas que sejam mais coerentes do ponto de vista ambiental e que, de fato, eles façam sentido a longo prazo. Né? E a longo prazo, o que significa isso? Que garanta a sobrevivência da vida na Terra, de uma vida saudável na Terra. Então, quando a gente fala de consumir menos alimentos de origem animal, e ele fala sobre isso abertamente, sobre comer mais vegetais, sobre consumir mais alimentos in natura e menos alimentos industrializados, além da nossa saúde e da saúde dos animais, a gente está falando de proteger a vida na Terra, de poupar água, de poupar energia, de poupar muita coisa que é importante para a nossa vida. E além disso, ele também fala sobre a importância da gente valorizar, por exemplo, sistemas que sejam provenientes de agricultura familiar, pequenos produtores. Ele fala sobre sazonalidade, sobre consumo de orgânicos e agrofloresta. Tudo isso ele fala, gente. Isso é lindo. Vocês já perceberam que eu sou fãzaça desse guia, né? Eu sou fãzaça mesmo. Por isso que a gente trouxe. É que eu acho que dificilmente a gente conseguiria resumir tão bem num documento como foi resumido questões tão
incríveis. Pra mim, só seria melhor se eles tivessem falado de causa animal também. Eles iam falar lá também dos malefícios pra saúde da vaca, e eu ia ficar feliz da vida. Mas, assim, todo o resto eles falam, e falam com muita propriedade, com embasamento científico. Então, assim, esse guia ele é inteiro, de cabo a rabo, embasado cientificamente, com um acúmulo, assim, de conhecimentos, tanto da ciência tradicional, quanto da ciência tradicional, eu quero dizer, né? Da ciência cartesiana, quanto de conhecimentos tradicionais, de povos, né? Tradicionais. Então, é lindo. Lindo, lindo. Lindo ver você, assim, apaixonada pelo guia. E dá pra entender essa revolta. E espero que vocês aí tenham sentido também, se não tinham entendido a importância e a gravidade, né, desses ataques, que agora se tornem também apaixonadas e lutadoras pra gente manter esse guia, pra gente levar essas mensagens, essas informações que tem no guia, para ampliar isso para as pessoas à nossa volta, né? Às vezes a gente quer falar com uma pessoa próxima da gente, né? Nossos parentes, nossos amigos, sobre uma alimentação saudável. E aí a gente às vezes é muito desacreditado, né? Ah, mas isso é bobagem que você viu no Instagram, tal. Mas isso é uma bobagem que você está inventando. Eu sempre comi isso, sempre dei Coca-Cola para os meus filhos e deu tudo certo, sempre dei açúcar e deu tudo certo. Então, de repente, se apropriar mesmo do guia para ter essas conversas com a comunidade, com as pessoas à nossa volta, né? Acho que é um passo bem importante. Sim. Gente, se vocês quiserem saber mais, como eu falei, o guia tá no Drive. Conversem com a Gi. Seu Instagram é Giovana César Nutri, né? @ Giovana César Nutri. E sigam a Gi, a gente vai colocar tudo que ela falou e tudo que a gente falou também, todos os links lá no Medium. Giovana César, o César é com Z, tá, gente? Eu acho que era basicamente isso. O guia fala sobre muita, muita coisa, então assim, né, daria pra ficar aqui mais 3 horas falando do guia com muita tranquilidade, assim, até porque ele entra em outros assuntos que são mais complexos e vocês já têm até outros episódios todos dedicados a falar sobre isso. Mas eu acho que se eu pudesse deixar, assim, uma mensagem no geral para mim mesmo, para todos nós, de realmente defender esse guia com muito afinco mesmo, porque ele tá completo e ele tá realmente muito arrojado e corajoso, bem formulado, e tá tudo bem também a gente às vezes está cansado de ouvir essas críticas todas e achar, eu não aguento mais, eu não quero saber sobre isso. Eu entendo que emocionalmente a gente está passando por um momento muito desafiador, assim, para boa parte das pessoas, que muita gente está preferindo não se envolver, mas, assim, o que for possível para você emocionalmente fazer para defender esse guia, para defender uma alimentação saudável que envolva todos esses aspectos do comer, faça. Faça o que tiver ao seu alcance, que for possível para você emocionalmente, estruturalmente, né? Porque eu acho que a comida, quando a gente fala de comida como um instrumento político e politizador, ela tem que ser a base da nossa vida, não apenas indo lá na geladeira e abrindo, mas entendendo de onde vem tudo isso e como todos esses aspectos moldam a nossa sociedade. Então o guia ele traz isso lindamente. E defender o guia alimentar é nada mais, nada menos do que defender uma quebra imensa de paradigmas no nosso sistema atual de produção de alimentos e de relacionamento com a comida. Então, acho que é muito importante a gente se colocar mesmo como agentes transformadores nesse sentido. Então, se o que para você, nesse momento, emocionalmente e estruturalmente, você é capaz de fazer é assinar uma petição, faça isso. Se você consegue conversar com as pessoas ao seu redor sobre isso, faça também. Se você, é profissional da saúde, fale sobre o guia alimentar nas suas consultas. Não tenha medo de falar sobre consumo em excesso de alimentos de origem animal, sobre ultraprocessados. Eu falo que a minha consulta ela é quase que uma transcrição do guia alimentar para a prática. Então, façam isso sim, não tenham coragem, não tenham medo de se posicionar, porque se nós que somos profissionais da saúde não defendermos com unhas e dentes, certamente que não vai ser Nestlé, Coca-Cola, Danone e companhia que vão fazer isso, não é mesmo? É isso aí, gente. Isso. Obrigada, valeu, Gi. Muito obrigada. Foi muito bom. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Um beijo pra vocês e até a próxima.
Até. Beijo, Gi. Brigadão. Beijo, gente. Até a próxima. Até semana Tchau, que vem. gente. Até semana Obrigada. que vem.